Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Azevedo, sou psiquiatra e também apresentador do Papo Psi, o seu canal de saúde mental. No Papo Psi de hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre o que afinal seria lavagem cerebral. Eu sei que muitos estão familiarizados com o termo, mas possuem uma ideia de que essa prática ficou lá na época da Guerra Fria, no século passado. Outros ainda podem acreditar que isso não passou de invencionice do cinema nos filmes de espionagem clássicos dos anos 80. Ainda tem um outro grupo, um terceiro grupo, que acredita que ela se restringe aos porões de alguma unidade policialesca durante um interrogatório. Pessoal, e se eu disser que essa prática ainda acontece nos dias de hoje e que ela pode ser tão sutil que você pode estar passando por algo do tipo e nem se deu conta? Digo mais: o uso de algumas técnicas como um meio de obter ou moldar algum comportamento de maneira abusiva ainda é utilizado com alguma frequência. Bom, para que possamos reconhecer esse cenário, nós precisamos aprender um pouco mais sobre este comportamento. É com esse objetivo que o Papo Psi de hoje foi pensado. Vamos então mergulhar nesse mundo? Quando eu estava escrevendo essa pauta e pesquisando sobre o tema, eu me lembrei de uma situação em que eu fui vítima de uma possível lavagem cerebral e descrever a situação vai ajudar a identificar alguns elementos sensíveis desse processo. Deixe-me falar para vocês sobre o que aconteceu. Na época, eu deveria ter entre 15 e 17 anos de idade. Eu estava passando as férias escolares na casa de alguns amigos no interior da Bahia. Iria ficar lá uma boa parte de minhas férias. Eu lembro bem que em um determinado dia, dois jovens bateram à nossa porta. Estava eu e esses dois amigos. Eles eram irmãos, né? Esses meus amigos. Bom, os rapazes, eles deveriam ter entre 20 e 25 anos, né? Esses rapazes que bateram em nossa porta. Eles eram também de uma determinada congregação religiosa. Não vem ao caso falar qual, tá? Eles pediram para entrar e nos apresentaram um pouco sobre a congregação. Achamos aquilo tudo muito interessante. Eu lembro que cada palavra que era dita ficava cada vez mais fácil o entendimento e, como consequência, né, a sua aceitação. Tudo fazia sentido. Inclusive, conhecer mais sobre aquele grupo me pareceu o caminho mais lógico. Naquela tarde, eles já nos convidaram para um determinado evento na sede da congregação. Depois de alguns dias, veio o convite de um pequeno retiro de um dia, e esses convites iam se multiplicando ao longo dos dias. Como falei, tudo era muito rápido e intenso. Parecia que eles não queriam que eu tivesse muito tempo para reflexão. Cada coisa que eles falavam fazia mais e mais sentido para mim. Em menos de 2 semanas eu já estava preparado para me batizar. Estava inclusive com a data marcada e nem tinha comentado absolutamente nada com os meus pais. Hoje eu agradeço sobre o momento em que eu tive um pensamento que foi meu, no meio daquela loucura toda. Este pensamento estava relacionado exatamente sobre o que teríamos de abrir mão. Eu não vou, né, mais uma vez comentar sobre o que foi, né, para não fazer nenhum tipo de exposição, né? O ponto é que com esse meu questionamento, eu desisti do batismo e nunca mais voltei no grupo. Essa experiência foi tão forte que sempre quando me lembro, vem a recordação da intensidade de minhas emoções. Eu tinha plena consciência que não era eu quem estava pensando por mim. Parecia que era uma outra pessoa. É esse o grande ponto quando você está sofrendo alguma espécie de lavagem cerebral. Você tem a sensação de que os pensamentos já não são mais seus. As pessoas que te conhecem a vida toda de repente começam a não reconhecer você em suas falas ou em suas ações. Tenho certeza de que nesse momento você começou a se lembrar de alguém que vem agindo assim
ou de algum momento de sua própria vida em que você também agiu dessa maneira. É aí que temos um processo de lavagem cerebral sutil. É bem distante dos filmes de espionagem ou das técnicas extremas de tortura que você já ouviu falar. Na pesquisa, eu vi exemplos bem terríveis sobre esta prática, mas nada tão marcante como o suicídio coletivo de 900 pessoas que seguiam o reverendo Jim Jones na Guiana de 1978. Vocês escutaram o que eu disse? 900 pessoas se suicidaram naquele dia. O reverendo Jim Jones era o líder da seita People's Temple, onde as instalações dessa congregação foram transferidas para a selva da Guiana e descritas como uma comunidade utópica, um verdadeiro paraíso na Terra, nomeado como Jonestown. É claro que o nome da comunidade tinha de fazer referência ao seu líder. Nessa bela comunidade utópica, os membros viviam sob vigilância armada, eram submetidos a humilhações e punições públicas, trabalhos forçados, privação sensorial e experimentação de drogas psicoativas. Ah, não posso esquecer, de constantes simulações de suicídio coletivo. É nesse cenário de punição e reforço positivo de um comportamento esperado que vai sendo moldado o que o líder da seita quer. Aos poucos, você vai se desligando daquilo que você acredita e suas bases morais vão sendo cada vez mais relativizadas. Como todo bom líder, o Jim Jones era carismático e eloquente, um sedutor visto como alguém com poderes sobre-humanos. Aqui eu preciso trazer a referência do personagem Ulisses na obra A Odisseia. Este personagem alertava os seus marinheiros para o canto da sereia. No livro, Ulisses pediu para que seus companheiros tapassem os ouvidos com cera e o próprio, se amarrou ao mastro do navio para não ser enfeitiçado por elas. Pessoal, as palavras são fáceis, é preciso ficar de olho nas ações. Guarde isso com vocês. Eu fico pensando, quando olhamos esse exemplo trágico da seita do Reverendo Jim Jones, como é possível convencer dezenas de pessoas de um fim trágico, autoprovocado, possa ser o começo de uma nova vida. Por que doutrinas extremas atraem tantos adeptos? Apesar das evidências negativas históricas do contrário. É por isso que eu repito, este tema é mais atual do que nunca. A psicologia social traz conceitos que podem nos ajudar com essa resposta, ao menos de maneira parcial. Aqui estou falando sobre o conceito de desindividuação. Este se refere à perda da autoconsciência de um indivíduo em um grupo. Este indivíduo, quando inserido em um grupo, pode adotar as normas sociais vigentes ao mesmo. Eles podem, inclusive, se comportarem de acordo com o que o grupo espera. Não posso deixar de falar nesse momento, afinal, é um brilhante pensador, do conceito de individuação do Jung. Este é considerado um conceito central na psicologia analítica e tem como definição o processo em que se torna uma pessoa única, inteira e distinta de outras pessoas. É no caminhar desse processo que você vai conseguir se diferenciar do grupo e tomar consciência de suas ações. Essa pode ser uma grande arma para utilizarmos nos processos sutis de lavagem cerebral em que podemos estar submetidos em algum momento de nossa vida. Um outro grande farol é a nossa base moral, são os nossos valores. Estou falando daqueles ensinamentos que muitas vezes aprendemos com a nossa família ou com as pessoas que nos amam e que verdadeiramente se importam conosco. Lembra do que eu vivi na adolescência? Bom, uma das regras que eu deveria me submeter para participar do grupo ia de encontro com algo que aprendi na minha casa. Este ponto foi o que me despertou e por isso eu agradeço à minha família. A cooptação pela manipulação da verdade, a moldagem do pensamento político
pelo falseamento da realidade e a distorção de informações que vão impactar na capacidade avaliativa dos indivíduos foram claramente usadas ao longo da história. Vocês não acham que essas situações que descrevi só ocorrem nos dias de hoje, não é? Bem, o que temos de diferente hoje é que a informação é descentralizada e isso é um terror para quem está e sempre esteve no poder. Agora ficou muito mais difícil controlar uma narrativa. Eu sou do tempo, pessoal, em que tínhamos o rádio e a televisão apenas. Onde eu morava, pegava apenas um canal na televisão. Vocês até podem imaginar qual era esse canal. Bom, não sei se vocês sabem, mas a televisão é uma concessão do Estado. Vocês já podem supor qual era a linha geral desse canal, né, que eu e todo um grupo de pessoas escutávamos. Vocês conseguem também pensar qual era o peso dessa informação para nós? Era quase como uma lei, quase inquestionável. Ainda hoje escuto de alguns mais antigos frases como: saiu em tal canal, então deve ser verdade. Pensando em alguém que viveu aqueles tempos, hoje é simplesmente mágico. Afinal, quando eu acho alguma informação estranha, posso pegar o meu celular e verificar aquilo em várias fontes diferentes e, inclusive, de vários lugares no mundo. Você já pensou no perigo para quem quer dominar o seu pensamento lidar com isso hoje em dia? Eu ficaria bem preocupado se estivesse no lugar deles. A ideia de reconfigurar a mente humana, ou como conhecemos, a lavagem cerebral, é um desejo recorrente na história humana. Os motivos invariavelmente passam pelos mesmos, né, e são eles: religiosos, bélicos ou políticos. E os fins? Bom, esse dificilmente muda. Ele pode variar entre se manter um poder ou obter um determinado poder diante de um grupo, comunidade ou até de uma nação inteira. Você deve ter pensado no líder de bigodinho de 1945. Você está certo, e este é um ótimo exemplo de lavagem cerebral de toda uma nação. É possível observar uma ampla evidência histórica que revela elementos psicológicos e estruturais sociais comuns a líderes autoritários e carismáticos, sobretudo em contextos totalitários, que acabam por moldar as mentes dos seguidores, inculcando sistemas de crenças e valores. A perturbação proposital ou acidental das funções cerebrais por meio do medo, raiva ou excitação é capaz de prejudicar o discernimento de qualquer pessoa, mesmo que temporariamente. Na lavagem cerebral, há a premissa que, por meio de severa pressão sistemática, física e psicológica, é possível provocar alterações nas emoções, crenças, pensamentos e comportamentos. O termo lavagem cerebral ganhou popularidade quando Edward Hunter, em 1956, descreveu os regimes totalitários chinês e norte-coreano do século XX. Este autor descrevia métodos que eram utilizados para neutralizar os oponentes do regime e, inclusive, os converter em fiéis apoiadores do sistema. Deu para reparar que hoje estamos fazendo um vídeo amplo sobre o tema. Eu não quero focar em nenhuma vertente, mas demonstrar para vocês como essa prática pode acontecer nos mais diversos cenários. Querem ver? Quem aqui está familiarizado com o termo alienação parental? Bom, essa prática pode ser facilmente entendida como uma espécie sutil de lavagem cerebral. A alienação parental é a interferência psicológica de um dos pais ou por quem venha, né, a deter a guarda da criança ou adolescente em detrimento do outro. O objetivo é promover uma rejeição dessa criança ou adolescente de um dos pais. Imagina que sua mãe ou seu pai passa o dia falando dos defeitos da outra figura parental. Ela pode também ampliar situações constrangedoras ou minimizar qualidades deste outro membro. Pode inclusive serem ditas verdadeiras mentiras. O objetivo é diminuir essa outra figura parental. A prática pode ocorrer também quando essa pessoa dificulta o acesso da criança a esta figura e, com isso,
fragiliza os laços de afeto entre a criança e a figura parental que está sendo difamada. O ponto da alienação parental é quando falamos sobre quem sofre esse processo. A criança ou o adolescente ainda não está com a sua personalidade plenamente formada. Essa base, associada a uma figura de amor que, de maneira intensa e frequente, distorce uma realidade, é o cenário perfeito para que a manipulação dos pensamentos e comportamentos possam ocorrer. Vão anotando aí as pistas. Figura de referência forte, intensidade, frequência e alguém que esteja vivendo um momento de fragilidade. Esse é o cenário perfeito para a lavagem cerebral sutil. Eu quero aproveitar e pedir para ter cuidado quando você for julgar alguém por permanecer em um relacionamento tóxico. Essa atitude do outro é tão comum. Pessoal, qualquer pessoa fica mais vulnerável a manipuladores em períodos de mudanças traumáticas na vida. Essas pessoas, inclusive, podem se envolver em eventos imorais e até mesmo ilegais. É preciso apenas que as condições necessárias se apresentem. Nós estamos falando, diante de todos esses exemplos, de uma lógica de sugestão e doutrinação. É flagrante que o objetivo é a perda da capacidade crítica, seguida de comportamento de submissão. Em muitas vezes, pode-se chegar a extremos de comportamentos automatizados. É comum escutarmos dessas vítimas frases como: eu nem me recordo do que eu fazia, apenas fazia. Nesse cenário, nós temos uma conformidade plena. Existem 4 elementos que podem facilitar esse processo de lavagem cerebral. Aqui eu não estou mais falando dos processos sutis, tá? Vamos lá. O primeiro deles seria influenciar as capacidades cerebrais. A fadiga, por exemplo, é um ótimo exemplo dessa forma. Lembram dos filmes em que se realizavam longos interrogatórios? Não é à toa. O segundo seria uma base de conhecimento rasa por parte da vítima. Tem até lógica, afinal, ela acaba por se tornar alguém muito mais suscetível ao convencimento. O terceiro seria características de poder relacionadas à fonte de sugestão. Querem um exemplo? O que acham das sessões de interrogatório realizadas na Baía de Guantánamo, em Cuba, pelo exército americano? Bom, ali existe uma brecha legal onde os interrogadores teriam mais liberdade de ação contra os interrogados, logo, mais poder. Devia ser algo assustador. O último elemento, pessoal, é o que já falei em linhas anteriores. Este último tem relação com a vítima. É a sua base moral e a capacidade de resistir às influências externas. É aqui que será definido o quanto é preciso para quebrar essa importante defesa psicológica. Infelizmente, todos temos o nosso ponto de ruptura, uns mais, outros menos. A tática para quebrar essa base seria atacar metodicamente aspectos da identidade, enfraquecendo crenças e valores, né, a fim de desestabilizar o senso de realidade e deixar a pessoa vulnerável ao sugestionamento. Argumentos capazes de provocar sentimentos de culpa e vergonha geralmente permitem a quebra da base identitária, por meio de autoataques. A consequência desse cenário seria a ruptura do self e uma sensação de deslocamento da realidade e de abandono. É aí que precisamos rapidamente reconhecer este cenário de manipulação e, sendo possível, sair dele o mais rápido que puder. Hoje em dia, conseguimos inclusive mapear as etapas do processo de lavagem cerebral. Nós temos, na verdade, 8 elementos. Vamos lá, hein? Mistificação da realidade. É aqui que teremos a manipulação. Uma palavrinha mágica de hoje em dia seria a narrativa. Depois nós temos a purificação. Aqui entram os rituais e outros elementos que vão ampliando essa realidade alternativa. Não podemos esquecer, como terceiro elemento, o da confissão. Nesse ponto, nós iremos nos desnudar ao grupo e nos submeter. O quarto passo seria a verdade absoluta e inquestionável do grupo. Ela é também conhecida como sacralização do grupo. Um quinto elemento seria o uso de termos próprios dentro do grupo e a utilização de eufemismos,
quando é referidas, por exemplo, às punições. Não podemos esquecer da disciplina pessoal. Aqui é um elemento ativo da vítima e seria uma forma de mostrar ao grupo que ela seria digna de participar dessa coletividade. Por último, temos a dispersão existencial. Nesse ponto é flagrante uma supremacia da ideologia do grupo. Nada mais importa para a vítima depois desse ponto. Pessoal, esse vídeo já está ficando longo e ele foi feito como um desabafo e também como um alerta, pois não existe nada mais poderoso do que a capacidade de convencimento. A dimensão afetiva e as paixões coletivas que dela decorrem são essenciais para explicar os intensos sentimentos de ódio ou amor contra ou a favor de outras pessoas. O consenso coletivo é almejado como forma de legitimação de sistemas totalitários ou de quem já está no poder. É fundamental que exista quem discorde de você, e ele não precisa se tornar o seu inimigo. É preciso ampliar o diálogo, inclusive com aquelas pessoas que você não concorda. Lembre-se que as vivências e realidade deles fazem com que as opiniões também sejam diferentes. O respeito é fundamental nesse processo. Lembre-se ainda que temos dois ouvidos e uma boca, não é à toa. Precisamos escutar mais e não apenas esperar o outro se calar para que possamos vomitar as nossas verdades inquestionáveis. Quero finalizar pedindo para que vocês duvidem de tudo o que escutarem. O apelo ao argumento da autoridade é a mais boba das evidências de uma verdade. Gostou da informação ou não? Veja qual foi a fonte e mergulhe nela. Só assim você vai conseguir ter a opinião sobre algo e não apenas repetir como um papagaio a opinião de outras pessoas. Espero que tenham gostado desse vídeo. Ele foi mais reflexivo. Não deixem de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar com o maior número de pessoas. Precisamos abrir cada vez mais os olhos e ouvidos. É claro que não poderia deixar de pedir o seu like nesse vídeo e que, se possível, divulgar isso aí nas suas redes. Caso não estejam inscritos no canal, não deixem de fazer, E qualquer dúvida ou sugestão, escrevam nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em responder. Um abraço para todos vocês, pessoal, e até o próximo Papo Psi. Tchau para vocês. Tchau, 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 pessoal.